Fala, galera! Meu aluno querido do Instituto Federal de Bragança Paulista! Estamos aqui, disciplina de Laboratório de Manufatura Integrado. E nesta aula do tópico 6, nós vamos ver função do ciclo de desbaste no torno. É muito chique essa aula. Essa aula é top demais. É para você evitar de programar muitas linhas. Essa função vai salvar a tua vida na hora do CNC e evitar de trabalhar muitas coisas. Essa função é tudo de bom. Só que para isso é bom dar uma refrescada na memória em algumas funções importantes, para que nós possamos dar sequência a essa função linda, maravilhosa, que é a de desbaste, e a irmãzinha dela, que é de acabamento. São duas funções que fazem a mesma coisa, só que um é para um objetivo e a outra é para o outro. Lembre muito bem que tudo são CNCs, só que temos a característica de um torno, da fresa e de um centro de usinagem. Um torno são duas coordenadas principais, o Z e o X. O Y não existe, porque a peça sempre fica posicionada no centro do eixo árvore. E na fresa CNC eu tenho as três, o X, o Y e o Z, os três eixos. E no centro de usinagem, além do X, Y, Z, eu tenho os eixos secundários também, o VW e JK e as rotações, né? O C e o B. Então, é uma situação para usinagem de superfícies mais complexas. Aqui, veja bem, para as fabricadoras, né? Lembra que para carro não tem um monte de marcas que fabricam carros? Tem um monte de marcas que fabricam CNC. Então tem Siemens, agora eu não sei se eu vou errar falar esse nome, Heineken, né? Alguma coisa assim, alemão, Mitsubishi, o GE, Fanuc, Home, Fadal, Fidia e Fagor. Tem um monte. Isso são as que eu achei na internet. O que acontece? Essas empresas podem ser, na grande maioria, tem a sua linguagem específica de programação. E, por exemplo, existe a programação que eu chamo código G21, que é igual para todas, certo? Olha só. Só que no Mac, por exemplo, na marca Mac, não é milímetros, né? No sistema ISO, a programação G21 é milímetro, né? É para o Fanuc, é para o Mitsubishi, só que tem no Siemens e no Mac escolheram que fosse uma programação em raio. E aí, como é que faz, né? E precisa memorizar essas nuances? Não, ok? Olha só, esse tal do G71. Fanuc é programação, Mac é programação em milímetro, Fanuc é desbaste longitudinal, tá vendo? Você veja que para o mesmo código, para marcas diferentes, tem um objetivo, uma descrição diferente. Não é o mesmo código, a mesma função para todas as máquinas. Uma forma de se arrumar isso é colocar no início da programação o G291. É um código que diz que toda a programação dali em diante vai ser feita no programa ISO. Isso é sensacional, tá? Eu vou falar com mais detalhes ali, mostrar um exemplo de contexto sobre essa estratégia de programar tudo no sistema ISO. Agora, os códigos de movimento da ferramenta, ok? No caso do torno, é o movimento da ferramenta, ela vai pode executar um movimento ultra mega rápido, linear, que é a velocidade máxima da ferramenta, que é o tal do G00. O G01 é uma velocidade linear, um deslocamento linear programado, ou seja, ande 10 km por hora, ande 5 passos por hora, ande 5 milímetros por rotação, ande, entendeu? Ou seja, eu peço para andar numa velocidade que eu quero. O G00 não, é a máxima. O G01 é a que eu peço para andar. G02 e G03 são sentidos rotativos, arcos, posso fazer um arco, uma semicircunferência, sempre vai ter um raio correspondente. G01, 2 e 3 são programados,
Então, não existe G02, G03 para movimento linear ultra mega rápido. Só o G00 que existe. O restante, os 3 de baixo, são todos programados com velocidade que o programador determina, ou seja, você que vai determinar o quanto que deva andar o movimento dessas ferramentas. Horário, eu estou no P0, vou para o P1, eu faço o sentido horário, e o anti-horário eu vou do P0 ao P1 nesse sentido, tá vendo que é diferente? O arco é para baixo, anti-horário, e o arco é para cima. Ah, mas vai depender da trajetória, que eu estou assumindo que a ferramenta está no lado esquerdo e vai para o lado direito. Se a ferramenta está ao contrário, aí vai ser o sentido que a ferramenta andar, você vai observar, vai ser horário ou anti-horário. Se for horário, G02, se for anti-horário, G03. Eixos secundários, ele é importante entender de quem é parente de quem. O eixo principal é o XYZ, ok. Agora, e o eixo secundário do X? É o U, do Y é o V e o Z é o W, ok? Sempre vai ser assim, nunca vai mudar, certo? O Z, o W para o Z, o V para o Y e o U para o X. Também existe a possibilidade, em algumas situações de programação, escrever eixo secundário auxiliar de IJK, tá? Então, mas o mais comum, hoje a gente vai ver essa situação aqui do tal do VW. Ué, tirei aqui sem querer, o que aconteceu? Agora, lembre muito bem das coordenadas absolutas, independente do formato da peça, você vai precisar criar a trajetória de contorno que a ferramenta vai fazer. Por isso, de você sempre entender que eu tenho uma partida, uma trajetória e o final. Aqui a ferramenta sempre vai sair da parte externa, lateral, que vamos supor que aqui fique presa na castanha, essa parte que eu estou movimentando com o mouse, e esse é o lado que a ferramenta vai fazer o trabalho. Então, a ferramenta sempre vai fazer do movimento da direita para a esquerda, e ela vai fazer esse traçado de movimento. Sai do A, vai para o B, vai para o C, vai para o D, vai para o E, vai para o F. Quais são esses pontos correspondentes que designam o perfil de projeto da peça? Ok? E aí você vem e define os pontos, acha essas coordenadas, para depois você escrever. Então, você pode, enquanto programa, encontra os pontos, ou faz separado a tabela e insere ao longo esses pontos durante as linhas de programação. Esses números, esses dados para o X e para o Y vão ser importantes para escrever a programação, senão não vai sair a peça. Outro ponto importante é o movimento que a ferramenta faz, certo? Do G42, que é a compensação de raio. Lembra que a ferramenta tem uma pontinha. Para movimentos lineares, essa compensação de raio não tem tanta importância, mas quando ela faz curvas e chanfros, ela pode comer mais um pedacinho do que o outro. Se a sua peça é de precisão, essa diferença do diâmetro da ferramenta faz diferença no projeto da peça. E aí você precisa considerar. Se é um desbaste externo da esquerda para a direita, eu uso G42, G41 da direita, da esquerda para a direita. E desbaste interno, se a ferramenta entra ou sai, é um ou outro. Calma, calma. Isso daqui ainda não, a gente não vai precisar usar, mas é importante se acostumar que existe compensação de raio. Essa é a parte mais importante desse slide. E a nossa benedita tabela? Ai, que tabela comprida! Não, que tabela comprida! Não é para decorar, é para compreender, ok? Existe uma tabela que você pode buscar as informações, então você não precisa decorá-las. Algumas você já vai, de tanto usar, vai ficar normal para você. Há outras funções, pode ser que você use, pode ser que não, e aí você entende aqui consultando, simples assim, ok? Ai, o que é o G92? Ah, determina uma nova origem, ok, ou máxima rotação do RPM. Então, veja só, tem um código e para que ele serve.
se ele é modal e não modal. Qual que é a diferença de modal e não modal? Modal, eu preciso de uma outra função para cancelar ela, ok? Se eu assumo G00 em um momento e esqueço de colocar um outro substituto, ele vai permanecer naquela anterior, naquela condição anterior. É como se fosse um comando. É um comando que só cancela com outro modal. Ou seja, eu faço um movimento rápido, quem cancela ele? Quando eu chamo um programado ou um circular, que é o G02 ou 3. E aí, para que eu volte para o linear, eu tenho que chamar o linear. Eu não tenho uma função que cancele o circular. Quem vai cancelar é uma próxima função modal, ok? Então, é para isso que o modal serve. E no caso, as não modais, elas só funcionam na linha, elas não se cancelam. Ela só funciona naquela linha, passou de outra linha de programação, ela já não funciona mais. Muito bem. Agora, nós vamos para o ciclo de desbaste. Você imagina criar linhas e mais linhas de programação. Olha só, esse exemplo de desenho que está aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de programação. Você imagina escrever 9 perfis, anda reto, faz o chanfro, vai reto, faz a curva, anda diagonal, sai, volta, entra aqui, tcharará. Imagina fazer esse movimento que eu estou mostrando com a mãozinha. É o ó do borogodó, né? Muito chato, a chance de você errar numa das linhas de programação é grande. E aí, criaram esse código G71 para você evitar trabalho, certo? E esse código, ele tem duas etapas. A primeira, que é o dado de profundidade de corte e afastamento, e a segunda é a informação do perfil a ser executado. Dados da profundidade é o espaçamento entre as linhas. Tá vendo que tem uma linha vermelha e uma outra linha vermelha horizontal? Qual que é a altura que eu quero que a ferramenta estabeleça para remover? Posso fazer um passe de 1 em 1 milímetro, de 2 em 2 milímetros, de 0,05. Quanto que é para esse material? Ah, que material que é? Material duro, material mole, ferramenta? É um aço rápido? É um metal duro? Dependendo para cada ferramenta, eu posso fazer um P, uma profundidade. E aí, eu vou usá-la nessa informação. Na primeira etapa, é o código G71, seguido da letra U, que é o valor da profundidade. Olha lá, o U aqui, ó, espaçamento entre a linha. E o R é o valor de afastamento no eixo transversal para o eixo Z. Então, eu tenho... Você tá vendo que tem um espacinho aqui? Entre o desenho final da peça e a linha vermelha, então eu vou ter uma distância de uma linha vermelha para outra e no sentido do Z, que é da peça, certo? Para ela não encostar aqui também, né? Toda vez. E aí, como é que eu vou dar um acabamento final se eu já usei tudo? Então, eu deixo uma diferencinha aqui também, quanto que eu quero de espacinho no eixo Z também. Para isso que essa primeira linha serve. Espaçamento de uma linha vermelha para outra e na parede lateral da peça, o quanto que eu quero que deixe de sobremetal. Agora, nesta linha, é a linha que vai me dizer aonde começa o bloco de desenho do perfil, aonde termina, quanto que eu quero deixar de sobremetal para acabamento em X e quanto que eu quero em Z. E o F de velocidade de avanço de retrabalho. Por quê? Eu tenho uma velocidade aqui, né? Vai variar os diâmetros, quanto que eu quero a ferramenta deslocando nesse sentido, né? Para ela poder remover o material e fazer todo o ciclo. E aí eu aviso que nesta linha o quanto que eu quero. Vamos a um estudo prático, ok? Então, resumindo, a programação de G71 me pede duas linhas. A primeira linha é o profundidade e de corte e afastamento, e o outro é as especificações do perfil. E no G70 não tem as duas etapas, é uma etapa única, que é o número do bloco que define o início e o fim do perfil e a velocidade de trabalho. Normalmente é maior do que a de desbaste. Esta é uma peça, ok?
não vamos observá-las com tanto precisão neste momento. Eu fiz um vídeo especial para você explicando passo a passo e como usar no programa. Aqui eu vou mostrar a sequência, tá? Eu não fiz contínuo, quebrei o texto aqui e vim aqui nesse sentido, desceu e continua aqui em cima embora. Fiz em 3 colunas a programação, que ela é bem compridinha, ok? Até esse retângulo, daqui para cima, são especificações de usinagem. Milímetro, rotação, que ferramenta eu uso, ok? Limite de rotação da máquina, posicionamento da ferramenta. Daqui, tá vendo? É o meu G71. Eu quero que faça um passe de 1 milímetro, de 1 em 1 milímetro. E aqui, essa linha é as especificações do perfil da peça. O desenho da peça começa na linha 100 e termina na 90, tá vendo? Linha 100, tá vendo? N100, então eu já pus embaixo. Onde eu poderia colocar o perfil da ferramenta, do desenho da peça? Logo na sequência. N100, e aí eu venho designando o perfil. N100, 110, 120, 130. Posso colocar essas linhas de 10 em 10, de 20 em 20, desde que os números sejam progressivos, ok? Mas por que você escolheu de 10 em 10? Vai que eu queira colocar uma linha no meio, inserir uma linha de programação no meio que eu esqueci. Eu tenho linhas a mais, eu tenho 10 linhas vazias aqui que eu posso usar, do 20 para o 30. Se eu deixo 20 para o 21, eu não tenho mais nenhuma linha, ele não aceita 21,5. Ele só aceita números inteiros. Então, por isso do 10 em 10. É uma estratégia para caso você precise arrumar a programação, tem espaço para você. Aí você não precisa reeditar esses números do 10, os números progressivos das linhas. Para isso que serve o 10 em 10. Este corresponde aos passos da peça, que sai deste ponto do centro da face direita e vai seguindo a mãozinha aqui, ó, subindo, faz o chanfro, faz um raio de 3,5, faz o raio de 2,5, anda reto, faz a diagonal e sai reto ali depois no final. Esse é o perfil, começou na 100 e terminou na 190. Depois que ele fez esse perfil, ele vai executar todos os passos, usando aqui a velocidade 0,3, tudo que pede da programação. E no final, ele junta aqui, ó, fez tudo, ele vem e faz um programa de passe, que é o de acabamento, que é uma etapa só, uma única linha. Eu refaço isso daqui com uma outra velocidade, que ele usou 0,15. Depois que ele fez, ele afasta a ferramenta e encerra o programa. Esse G54, G0, X100 e Z100 é para tirar a ferramenta o mais longe da peça, e M30 é desligar toda a máquina. Isso que é a programação, essa sequência lógica que ele fez. Primeiro, eu dou as minhas unidades de medida, parâmetros, que eu preciso antes de ligar a máquina, dou a especificação do passe, passo o perfil da peça, finalizei o perfil de desbaste, venho e posiciono, mudo os programas da máquina, no caso aqui, ele mudou o RPM da máquina e fez o programa de passe final de acabamento e encerrou o programa. É assim que funciona o G71, para evitar que você construa inúmeras linhas. Com um grupo de linhas que designa o perfil, eu consigo fazer o da peça. O que eu tinha para falar é isso. Nós vamos para a atividade no Moodle, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu desenhar o final aqui, mas eu não sei se eu fiz. Ué, tá aparecendo? Carregou. Vamos para... eu achei um vídeo também que o cara explica, um outro desenho de peça, ele escreve a programação aqui. Caso você queira digitar no CNC Simulator, também funfa, tá? Vá para a atividade para nós cumprirmos com a nossa agenda de hoje. Um beijo no coração e vamos ao salve, salve agora!
Vamos ao salve, salve! Salve, salve, aqui é o João Vitor maravilhoso! Além do lindo, maravilhoso José! O Guilherme Rocha, o Vinícius Viazeta, Aline Moura, a Heloísa maravilhosa, o Matheus Gabriel, o Pietro lindo! Ele quer mandar um abraço pro pai, outro pra mãe, um alô aí pra galera do Tuiuti, Arraial e Passa Três, a Mariana linda, a Natália, a Camille! A Jaine linda! Salve, salve, Jaine linda! E o Gabriel de Souza Mota! Salve, salve! Meus lindos, meus amores! O Matheus Passos, salve, salve! Salve, salve a Juan! Salve, salve ao Matheus Moraes! Ah, Mirela maravilhosa! Salve, salve ao Pedro Henrique! Salve, salve ao Vinícius Silva, ao José Lindo! José Lindo maravilhoso! E eu já falei que vocês são demais hoje? Falei? Não falei? Como assim eu não falei? Vocês lindos! Eu amo vocês de coração! Beijo! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!